Esse padrão no relacionamento, cara, é um padrão que você tem que cuidar muito, porque ele exige do relacionamento coisa de cinema. Sabe aqueles filmes românticos, que tem viagens maravilhosas, encontros que são dotados pelo destino, e que o drama toma conta de toda a construção da história do filme, tipo Comer, Beber, Rezar e Amar, quem já assistiu vai entender agora, né? E que todo relacionamento exige um determinado sacrifício, porque o esforço tem que ser colocado. Essa história desse relacionamento tem que ser uma história de amor único. Cara, esse relacionamento é complicado. Eu tenho amigos, inclusive, que são assim. Apaixonados pelos prazeres da vida, os sabores, as bebidas, as comidas, os lugares, as viagens. Eles dramatizam. Quando vai falar de um filme, de um livro, ele cheira o livro, por exemplo. Assim. Tanto prazer que ele tem pelos canais sensoriais e pela sensibilidade. E ele é deprimente às vezes. Se ele não sente esse reconhecimento, esse amor, esse carinho no relacionamento, ele se torna melancólico. Às vezes invejoso da outra pessoa. Ao ponto de ter 2 cômodos na casa e ele reservar um cômodo para ele, o quartinho do escuro, em que ele fica lá, às vezes fechado um dia inteiro no escuro, naquele poço de escuridão. Inclusive, ele costuma dizer que tem um apego à tristeza. Eles gostam do jeito triste de ser. Quem lembra que um tempo atrás teve, não tem tanto hoje, o movimento dos emos, que eram dark, roupa negra, né? Aqueles cabelos roxos, homens com lápis nos olhos, e aquele rock romântico, profundo no ser, esse padrão, ele precisa de profundidade nas coisas. Mas você imagina um padrão como esse, se relacionando com um padrão como o que eu acabei de citar, que não para, que só trabalha. É um desastre. Por quê? Porque ambos não conhecem as virtudes e vícios um do outro, e aí não conseguem se relacionar. Muitas vezes os casamentos não dão certo, as amizades não dão certo, as relações não dão certo, porque um não conhece realmente o outro. Então, se nós saímos desse padrão melancólico, né, que tem esse hábito, nós temos um outro padrão, que é o padrão observador, né? Que é um padrão, que esse padrão aqui, cara, esse aqui, ele não é tão introspectivo que nem o outro, tão tímido que nem o que citei antes. Ele é reservado mesmo ao ponto de não demonstrar nenhuma emoção. Não é que ele não tem emoção. Quando ele sente emoção, ele tem um dom, isso é um dom. Ele coloca aquele sentimento na caixinha e diz assim, não vou mostrar para ninguém agora. Quando eu estiver sozinho, eu vou mostrar para mim mesmo e vou entender o que foi isso aqui e vou resolver como vou fazer para poder limitar mais isso aqui. Ele percebeu ao longo da caminhada dele que é melhor ele limitar totalmente as emoções e não demonstrar. Que é muito mais fácil ele ficar no mundo do conhecimento. Então ele prefere ler, estudar, aprender. Quando é um padrão que não aponta o conhecimento para organizar numa direção e aplicar, ele fica o cara que sabe tudo, mas não faz nada. Muitas vezes é um mal sucedido com uma enciclopédia na cabeça. Né? E lidar com essa pessoa no relacionamento, no casamento, é um desafio, cara. Por quê? Porque esse padrão observador por si só, né, por não ter esse sentimento, imagina uma discussão com um padrão desse. Imagina você discutir com um padrão assim, um padrão que precisa falar, colocar o que está sentindo e ele fica ali assim, ó, paralisado na tua frente. Não diz nada. Né? E quando você termina de falar, ele faz o quê? Te dá as costas. E não vai conversar, ele vai pensar, porque ele precisa lá pensar no mundo dele. O que ele vai fazer? E talvez por ter um vício emocional, é muito possível que ele vai lá pensar e volta e não tem resposta. E vai pensar de novo e não tem resposta. E aí passa uma semana, você esqueceu o que você tinha dito para ele também, porque vai passar para você. E você vai ter uma nova briga para fazer com ele, uma nova discussão, uma nova DR, e vai acontecer a mesma coisa, cara. Que é um padrão que observa demais, mas muitas vezes não faz nada com isso. Tá? Ele, nos relacionamentos, ele tem uma capacidade de ser leal, isso é bom, tá? Só que essa lealdade, né, muitas vezes, pela frieza que ele tem, não é compreendida no relacionamento. Esse tipo, ele tem uma entidade muito grande por ser um conhecedor muito forte na família. Ele vai preservar os princípios familiares. Mas tem que ter cuidado com quem que ele se relaciona. Ele pode ter um conflito terrível por essa frieza que ele tem, né?
Pega um padrão, né? O padrão que eu citei, 2, que precisa conversar e de reconhecimento daquilo que faz com um padrão desse. Imagina a confusão que dá. E eu já conheci casais assim. Já mentorei casais em sala assim. Que vem para a sala e mas agora eu entendo por que ele faz assim. E ela diz assim, né? Quando diz ele, né? Ele faz assim. Agora eu entendo. E agora eu vou conseguir conviver. Porque eu já sei quais são os botões que eu devo apertar nesse relacionamento e que eu não devo apertar. Que a gente não conhece o botão e aperta o botão de gatilho da pessoa e o vício dela ativa o meu gatilho. E aí se torna um círculo vicioso e uma relação frustrante. E aí quando eu entendo, então, ter um padrão mais observador, eu tenho um padrão, esse eu tenho em casa, tá? Tá aqui a minha, ó. Estava rindo agora há pouco, né? Do padrão trabalhador, focado no trabalho. É o questionador, cara. Esse padrão questionador no relacionamento é aquele padrão que vai perguntar 1000 vezes por que para as coisas têm que ser feitas. Vamos fazer um investimento. Ele vai te fazer 10.000 perguntas de por que tem que fazer aquele investimento. Você pega um padrão como o meu, não curado. Quando esse padrão aqui, questionador, vai se relacionar com o meu, que é o padrão que é de ação. Ele tem um plano e quer executar. Olha nós dois lá em casa, eu e a esposa, como é que fica. Aí ela começa, por que tem que fazer isso? E por que não pode ser assim? E por que não pode ser assado? E por que não pode ser desse jeito? Imagina como eu fico. Se eu não entendo ela naquele momento, já, né, tendência no estresse é mandar para aquele lugar. Acontece no relacionamento. Vai dizer que não, não é igual. Né? Acontece. Porra, para de fazer pergunta, cara! Entendeu como é que é essa máxima aqui? Esse padrão questiona demais as coisas. Ele é extremamente desconfiado porque ele precisa de segurança. É o padrão que, para confiar em você, vai levar tempo. Para conquistar ele, leva tempo. Eu sei pela minha esposa, demorou para conquistar, tá? Mesmo com amor à primeira vista. E ele costuma ser extremamente leal também ao relacionamento, tá? Ele procura essa previsão de lealdade porque ele não quer sofrer, mas jamais trai um padrão, né, questionador, porque a tendência é ele te devolver em dobro. Como que funciona esse padrão? Tudo que ele te dá, ele quer na mesma intensidade. Ele não vai exigir mais de você. Agora, tudo que você der para ele, ele vai devolver para você. Alguns vão dizer assim, mas não sou vingativo. O teu vício é devolver. E costuma olhar assim, talvez está no chão, caído lá sofrendo e não vai sentir nada. Ele vai dizer, bem feito, agora viu o que você fez comigo, está sofrendo também. Ele costuma ter esse jeitão. Tem gente que fala que é o padrão meio diabólico. Meio diabólico. Mas é um padrão que é 880, entendeu? Porque se ele é muito confiável, se ele desconfiar, ele se torna desconfiável. Se ele é muito leal, se ele desconfiar, ele vai ser desleal. Ele é céu ou inferno para ele. É meu amigo ou não meu amigo? A Bianca, a gente vem trabalhando muito, ela está estudando mais livros agora de influenciar pessoas. Minha esposa é esse padrão. E aquele padrão que tem dificuldade de construir relações no negócio. Porque ele é muito direto, ele vai falar na lata. Última regra, você que tem uma esposa, e ela falar assim na discussão, na DR para você. Chega! Ou marido, chega! Né? Deu! Pelo amor de Deus, para, vira as costas e deixa sozinho. Não vai atrás que vai ser pior para você. Porque é o ultimato, entendeu? Quando ela fala deu, para, porque é pior. Deixa, espera passar umas horas que vai ser melhor para você. Enquanto você ouvia, você mais olhava para si pelos vícios que você tem ou você mais percebia a outra pessoa que convive com você? Você mais percebia os comportamentos da pessoa que mora com você, que convive com você, que talvez já foi um relacionamento no passado e ele deixou de existir porque esses vícios estavam presentes nela. Se você mais apontou na direção externa, ou seja, fora do teu eu, você realmente precisa vir para uma sala do Mastermind Enneagrama Vitruviano comigo para receber essa mentoria. Porque se você continua olhando para o mundo externo sem perceber os teus vícios, você continua cometendo erros, inclusive cometeu erros nesta percepção. Por quê? Porque a tendência é que o meu vício ative, meu vício aperta o botão da outra pessoa. Se eu me conheço bem e conheço essa ferramenta maravilhosa, automaticamente eu tomo um cuidado em não ativar o vício da outra pessoa. Então, se outra pessoa fez o que fez com você, em algum momento, provavelmente você foi responsável. Você tem dificuldade de se relacionar porque não conhece os padrões. Então, entende isso de uma vez por todas.